Olá, meu nome é Micael, eu sou historiador e professor na Universidade Federal da Integração Latino-Americana em Foz do Iguaçu, no Paraná. Eu aproveito essa oportunidade do Simpósio Nacional de História para fazer o lançamento do meu livro intitulado A Segunda Guerra Mundial e a Tríplice Fronteira. A Tríplice Fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai é uma região internacional. Eu sempre digo que é como três bairros, só que cada bairro em um país. Há em torno de 1 milhão de pessoas que moram nesse espaço, a maioria do lado brasileiro e paraguaio da fronteira. O Brasil e a Argentina compartilham as cataratas do Iguaçu e de cada lado, há um parque nacional criado nos anos 30. Brasil e Paraguai compartilham a Itaipu Binacional, cujo tratado para sua construção foi assinado em 1973. Há um pujante comércio em Cidade do Leste de produtos importados, e a Ponte da Amizade conecta o Brasil ao Paraguai. Essa ponte, o tratado para sua construção, foi assinado em 1956. Já a Ponte Tancredo Neves, que foi concluída em 1985, liga a Argentina e o Brasil. Atualmente, diversas obras no eixo Brasil-Paraguai. Tem uma segunda ponte sendo construída sobre o Rio Paraná, viadutos que foram construídos do lado paraguai e uma série de melhorias na infraestrutura regional que torna a região mais conectada entre si e com outros espaços nacionais, especialmente o eixo Brasil-Paraguai. Hoje, sem exagero, podemos dizer que a Tríplice Fronteira é um dos lugares mais complexos da América Latina. Mas em 1940, a questão que eu coloquei e que foi norteadora da pesquisa que embasou o livro foi como que a Segunda Guerra Mundial impactou a remota Tríplice Fronteira. Bom, as imagens que a gente vê na tela são conflitos no teatro de operações e nós sabemos que fisicamente estavam muito distantes da Tríplice Fronteira. Então, como que a Tríplice Fronteira foi impactada? O meu livro está organizado em 4 capítulos. No primeiro capítulo, eu trabalho como que o nazismo se tornou uma força onipresente e como o estudo dos súditos do eixo é a forma que nós temos para compreender como que o nazismo ou as consequências do advento do nazismo chegou a lugares remotos como a Tríplice Fronteira. Súditos do eixo, uma categoria do período da Segunda Guerra Mundial que engloba os alemães, italianos, japoneses e os descendentes que viviam fora dos seus países. Em nome de se combater alguns súditos do eixo, que de fato representavam um problema, se vitimizou todo um bloco de pessoas da sociedade e a consequência foram, em diversas partes do mundo, ações de vigilância preventiva desencadeada por parte dos estados. Ao analisar esse fenômeno na Europa, por exemplo, o Eric Hobsbawm mencionou um certo retrocesso civil, um renascimento do barbarismo, né, em se tratar todas as pessoas nacionais de determinados países como um potencial problema. No capítulo 2 do livro, eu apresento como que era a Tríplice Fronteira na década de 1940. Havia pouco mais de 2 mil pessoas do lado brasileiro, em torno de 500 do lado argentino e do lado paraguaio foram contadas na época apenas 15 casas. Portanto, uma realidade bastante diferente daquela do período presente que eu mencionei no começo desse vídeo. O principal meio de comunicação e acesso a essa região era o Rio Paraná. As pessoas vinham de Porto Epitácio, em São Paulo, ou via Buenos Aires. A estrada que poderia ligar essa região a Curitiba, ela era interrompida na altura de Guarapuava, uma cidade no interior do estado do Paraná. No capítulo 3, eu analiso como que o caso de potenciais subversivos
foram encontrados e tratados pela Polícia Política, pela Delegacia de Ordem Política e Social, a DOPS do Paraná. No destaque está uma fotografia de um senhor chamado Emil Morhoff. Ele era representante informal do consulado da Alemanha em uma vila próxima de Foz do Iguaçu, foi acusado de ser propagandista do nazismo. Na imagem da direita, você vê uma brochura, uma espécie de um livreto que foi apreendido com ele, fazendo propaganda contrária à Inglaterra. No capítulo 4, eu me dedico a analisar um processo sistemático de retirada de todos os alemães e italianos, não tinham japoneses aqui na época, de todos os alemães e italianos da faixa de fronteira sendo obrigados a morar em Guarapuava. Essa seria a distância segura de Foz do Iguaçu. A Guarapuava seria a distância segura da fronteira, né, para onde essas pessoas foram levadas. Na documentação da DOPS, então uma parte desse capítulo analisa a versão da polícia, né, foram retiradas em torno de 300 pessoas. Uma parte do capítulo também me dedico à análise de entrevistas que fiz com pessoas que eram crianças nessa época e que viveram esse processo. Para quem está interessado no livro, ele foi publicado pela editora da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a Edunila, agora em 2021, e o livro está disponível para download gratuito no site da editora ou no link que está sendo exibido.